Hoje a gente vai conhecer a história de um homem cuja vida inteira foi guiada por um único e poderoso princípio. Uma jornada que começa numa pequena vila na Espanha e termina transformando para sempre uma das regiões mais desafiadoras do Brasil. Servir e não servir, esse era o lema episcopal de Dom Ramon Lopes Carrozas. E essa frase em latim, olha, foi a verdadeira bússola que guiou cada passo da vida e da missão dele. O que significa? É bem direto. Servir, não ser servido. Mas nessas poucas palavras, a gente encontra um resumo de uma vida inteira de compromisso com a fé e uma dedicação que não medir esforços, especialmente numa terra cheia de dificuldades. Para a gente entender de verdade quem foi Dom Ramon, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para as origens dele. Foi lá, ainda na infância, que uma certeza selou o seu destino. Ele nasceu em Sarria, na Espanha, lá em 1937. E a vocação dele, gente, apareceu muito cedo. Imagina só, com apenas 8 anos de idade, ele já afirmava com toda a certeza do mundo: eu quero ser bispo. Dito e feito. Aos 11, ele já estava entrando no convento da Ordem das Mercês e em 1960 foi ordenado padre, pronto para começar sua vida de serviço. E é aqui, dentro dessas paredes antigas do Mosteiro de Poio, que a formação dele se completou. Ele se juntou a uma ordem com um propósito de séculos, uma missão que, em breve, ia levar ele para o outro lado do Atlântico. Mas, afinal, o que movia Dom Ramon com tanta força? Para entender essa motivação toda, a gente precisa olhar para a base espiritual dele, a Ordem Mercedária. A história da Ordem é incrível. Foi fundada há mais de 800 anos com uma missão, digamos, bem radical: libertar cristãos que eram feitos prisioneiros. Eles chamavam isso de caridade heróica, um compromisso que ia até as últimas consequências. Tipo, dar a própria vida pela liberdade de outra pessoa. É uma entrega total. E essa missão atravessou os séculos até chegar no Dom Ramon. Começa lá em 1218, na Espanha, atravessa o oceano e chega no Brasil em 1639, encara o desafio do Piauí em 1922, e aí, em 1967, o jovem padre Ramon entra em cena recebendo esse legado de 800 anos nas mãos. Só que a missão que esperava por ele no Piauí era de uma dificuldade que a gente mal consegue imaginar. Era um desafio que ia testar os limites não só da fé, mas da própria resistência humana. A realidade no Piauí era dura, muito dura. Pensa num isolamento geográfico brutal, com recursos que eram, olha, quase inexistentes. Um território gigantesco para ser atendido por um punhado de padres. E tudo isso para servir um povo descrito como sofrido e excluído. Os primeiros missionários que chegaram lá tinham uma expressão para descrever a jornada: um calvário verdadeiro. Imagina só, 25 dias viajando a cavalo só para chegar no local da missão. Essa frase já mostra o tamanho do sacrifício, antes mesmo do trabalho de fato começar. E foi exatamente nesse cenário que Dom Ramon se tornou bispo e começou seu trabalho mais marcante. Ele não foi só um líder espiritual, não. Ele foi um construtor, tanto de prédios quanto de pessoas. Quando Dom Ramon assumiu a diocese de Bom Jesus, sabe quantos padres existiam para servir aquela região imensa? 6. Apenas 6 padres. E qual foi o resultado da dedicação dele? Bom, ele investiu pesado na formação de gente da própria terra. E quando deixou a diocese, o cenário era outro, um clero totalmente local com mais de 25 padres. De 6 para mais de 25, uma transformação absurda. A construção de Dom Ramon aconteceu em 2 frentes. De um lado, as estruturas físicas, claro. Ele liderou a reforma de igrejas, construção de casas, centros comunitários. Mas do outro lado, e talvez o mais importante, ele construiu as estruturas humanas. Foi reitor, professor, mentor. Ele moldou pessoalmente a nova geração de padres da região. A Catedral Reformada é, sem dúvida, o grande símbolo do seu legado físico. Mas ela era mais que uma construção. Era um lugar de dignidade. Um ponto de encontro para a comunidade que ele tanto amou e serviu. Mas o verdadeiro legado de Dom Ramon não está nas paredes. Está vivo, nas pessoas que ele tocou. E são as vozes da própria comunidade que contam a melhor parte dessa história. O padre José Marcos Delmondes, por exemplo, resume um sentimento geral quando diz que ele era uma figura paterna, não só um superior, sabe? Alguém que realmente se importava e cuidava de todo mundo. E essa pequena história aqui diz tudo sobre o estilo de liderança dele. Um seminarista estava com dificuldade nos estudos. Em vez de uma bronca, o que ele recebeu foi incentivo. Não se preocupe, rapaz. Se os outros conseguiram, você também vai conseguir. Ele acreditava no potencial de cada um.
E o impacto dele foi tão grande que ultrapassou os muros da igreja. Em 1982, o estado do Piauí deu a ele o título de cidadão honorário. Foi um reconhecimento oficial da contribuição gigante que ele deu para o desenvolvimento social e cultural de toda a região. Depois de décadas de um serviço incansável, Dom Ramon faleceu em 28 de abril de 2018. Ele partiu aos 80 anos, mas o seu trabalho, o seu espírito, isso ficou. Hoje, ele descansa na Capela dos Bispos, dentro daquela mesma catedral que ele ajudou a reerguer. Um lugar muito simbólico que o mantém para sempre ali, no coração da comunidade que ele serviu por mais de 40 anos. E a vida de Dom Ramon deixa a gente com essa reflexão, né? Ele nos mostra que um legado de verdade não é feito de pedra, mas de pessoas. Não está nas paredes que ele construiu, mas na comunidade que ele fortaleceu. E isso faz a gente se perguntar, afinal, qual é o verdadeiro material de um legado que o tempo não consegue apagar?